Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso e maravilhoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Nós vamos ver sobre uma cidade que foi salva devido à fé em Deus. Nós vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E o mais interessante é que esta cidade, ela não servia ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que a gente entende que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ao nosso tema? A fé que salvou uma geração. Nosso texto base está no livro de Jonas, capítulo 3, verso 5, a parte A, que fala: então os ninivitas creram em Deus. E Deus, ele mandou um profeta, o profeta Jonas, ir até Nínive e anunciar àqueles ninivitas o juízo de Deus contra eles. Vamos conferir Jonas capítulo 1, verso 1 e verso 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Olha que interessante o que Deus mandou Jonas falar para a cidade de Nínive. Mas Jonas, ele se levantou e ao invés de ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis, porque aquela cidade, a cidade de Nínive, era a capital da Síria. Era um povo que praticava maldades, eles eram inimigos dos israelitas. Olha como Deus os descreve para Jonas, para que nós possamos entender. Jonas capítulo 4, verso 11: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Olha como que Deus escreveu aqueles moradores, pessoas que não sabiam discernir a diferença da mão direita e da mão esquerda. E Jonas, ele desobedeceu a Deus, ele foi para Tarsis e no meio da viagem que Jonas estava fazendo dentro de um barco, Deus mandou uma tempestade. E Jonas foi jogado pelos marinheiros ao mar, mas a pedido dele mesmo. E Deus, tão misericordioso que ele é, ele providenciou um escape para salvar a vida de Jonas. Jonas capítulo 1, verso 15 e verso 17. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Mas lá na barriga do grande peixe, diante daquela situação desesperadora para Jonas, ele teve uma atitude. A atitude dele agradou a Deus. Ele buscou o Senhor. Jonas capítulo 2, verso 7 e verso 10. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. É interessante quando nós olhamos a atitude de Jonas. Ele só foi buscar o Senhor, foi se lembrar do Senhor quando ele estava quase morto, quando a alma dele estava desfalecendo. E muitos dizem que Jonas caminhou 3 dias até chegar à cidade de Nínive.
Outros estudiosos já dizem que assim que Jonas foi vomitado pelo peixe, ele começou a evangelizar aquela cidade. E interessante que esses outros estudiosos falam que ele andou toda a cidade de Nínive evangelizando durante 3 dias. Vamos conferir Jonas capítulo 3, verso 3? E levantou-se Jonas, aí obedecendo a voz de Deus, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Por isso que dizem os estudiosos que ele ficou evangelizando por 3 dias. Ele entregou o que Deus mandou ele entregar. Jonas capítulo 3, verso 4, que diz: E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É interessante nós pararmos para pensar. Jonas, ele precisou passar por um grande sofrimento para ele obedecer a Deus, porque antes ele fez aquilo que na concepção dele era certo. Que nós venhamos a sempre obedecer à voz de Deus, a obedecer tudo que o Senhor nos manda fazer, e assim nós vamos evitar muito sofrimento na nossa vida. Mas quando nós olhamos para a mensagem de Jonas, quando ele falava para aquelas pessoas, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, era a mensagem de juízo de Deus. Os ninivitas, eles não serviam a Deus, eles não conheciam a Deus. Imagina a cena deles ouvindo aquela mensagem de juízo. A Bíblia ela nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Vamos conferir? Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Jonas estava transmitindo a mensagem de Deus para aqueles moradores, e a mensagem de Deus fez algo na vida daquele povo, como mostra o nosso texto base. Você se lembra? Vamos conferir novamente? Jonas capítulo 3, verso 5, a parte A. Então os ninivitas creram em Deus. Olha que interessante, um homem, um profeta de Deus, mas que eles não conheciam, estava falando o que Deus mandou ele falar. E as pessoas, quando ouviram o que eles fizeram, eles creram em Deus. Fez toda a diferença. Eles tiveram fé num Deus que eles não conheciam. Talvez a gente até entenda que muitos das gerações passadas tinham ouvido sobre o Deus de Israel, mas era um Deus que eles não tinham intimidade, era um Deus que eles não caminhavam juntos, era um Deus para eles estranho. Mas o que eles fizeram? Eles ouviram, eles reconheceram os pecados e eles fizeram um jejum. Jonas capítulo 3, verso 5, a parte B. Combinaram um jejum geral e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. A mensagem de Jonas, que era o que Deus havia mandado ele dizer, fez aquela cidade confiar em Deus. E além disso, eles se arrependeram, eles tiveram atitude diante de Deus, eles se humilharam, eles colocaram pano grosseiro, eles queriam demonstrar para todos que eles viam, que eles reconheciam os seus pecados e estavam arrependidos. É importante a gente entender, a fé, ela gera algo interno e ela vai expressar no externo. Quando o rei de Nínive soube que alguém estava pregando e a mensagem que ele ouviu
ele teve uma atitude, vamos conferir? Jonas capítulo 3, verso 6, que diz: quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Aquele rei, ele foi determinado, aquele rei que ele ouviu a mensagem, o juízo de Deus que iria acontecer contra os ninivitas, ele também se humilhou, ele também se arrependeu. Aquele rei, ele foi determinado. Quando nós olhamos para a história dos filhos de Israel, quando nós olhamos para a história dos reis de Israel, muitos ouviram a repreensão do Senhor. E sabe qual foi a atitude deles? Eles não creram. Vamos pegar, por exemplo, o rei Acabe e o rei Josafá. Eles pediram para o profeta Micaías dizer a eles se eles deveriam ir ou não para uma guerra. Quando o profeta Micaías disse que se o rei Acabe fosse, ele iria morrer, vamos ver a atitude do rei Acabe, segundo Crônicas capítulo 18, verso 17. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Mas espera aí, nós falamos agora há pouco sobre um rei que não servia a Deus, que não conhecia a Deus, que era um povo que não conhecia a Deus, que eram os ninivitas, que tiveram uma atitude totalmente diferente do rei de Israel. E olha, porque o rei Acabe não creu, ele não teve a vida poupada, aquilo que Micaías falou se cumpriu. Se ele tivesse crido, ele teria sido salvo. O rei Manassés é outro rei de Israel. Juntamente com o povo, também não deram ouvido ao profeta de Deus, ao profeta Zacarias. Vamos conferir Zacarias capítulo 7, verso 11. Eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar nenhuma das minhas palavras. Que diferença também da atitude do povo de Israel. Dessa vez era o povo de Judá. O Senhor falou com Manassés, o Senhor advertiu aquele povo, eles não deram ouvido, e por não ouvir a voz de Deus, sabe o que aconteceu com o rei Manassés? Ele foi levado prisioneiro. Segundo Crônicas, capítulo 33, verso 10 e verso 11, assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Se o rei Manassés, se aquele povo tivesse crido, porque o Senhor havia falado, eles não teriam tido essa experiência tão triste. E quantas vezes Deus advertiu o povo dele, quantas vezes Deus quis orientar o povo dele e o povo dele não deu ouvidos, ao contrário, quantas vezes o povo maltratou até mesmo os profetas. Jeremias fala sobre isso, Jeremias capítulo 44, verso 4 e verso 5, e eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Quantas vezes Deus fala conosco, quantas vezes Deus quer nos orientar, e muitas vezes estamos tão distraídos que não damos atenção à voz do Senhor. Mas muitos profetas também foram mortos
pelo povo de Israel, porque os profetas anunciaram o que Deus mandava dizer. Os profetas anunciavam o juízo de Deus. Neemias 9:26, olha que está escrito: ainda assim teimaram em ser desobedientes e se rebelaram contra a tua pessoa, deram as costas para a tua santa lei, mataram os teus profetas que os tinham admoestado e advertido, a fim de que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas abomináveis. Mas em compensação, os ninivitas, o rei dos ninivitas, ouviram a voz de Deus e creram na palavra que foi dita através do profeta Jonas. O rei proclamou um jejum e todos jejuaram. Jonas capítulo 3, verso 7 e verso 8. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. É muito interessante a fé deles. Foi uma fé operosa. Quando eles ouviram falar o que Deus havia mandado, eles creram, eles agiram, eles se arrependeram, buscando ao Senhor, se humilhando diante do Senhor. Jonas capítulo 3, verso 9 diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eles tinham esperança de que se eles agissem desta forma, Deus iria desviar o furor dele. A atitude de fé daqueles ninivitas foi visto por Deus. Jonas capítulo 3, verso 10 diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Eles agradaram a Deus, eles mudaram de atitude e eles foram fazer o que agradava a Deus, e Deus viu o que eles fizeram e Deus foi misericordioso. Jonas capítulo 4, verso 11: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Aí o que Deus fez? Deus usou de compaixão com aquelas pessoas. Segundo Crônicas, capítulo 30, verso 9, parte B, nos mostra qual é e quem é o nosso Deus. Vamos conferir? Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Há sempre esperança quando nos arrependemos e buscamos a face do Senhor. O Senhor, Ele se volta para nós, porque o nosso Deus é piedoso e misericordioso. E Jesus, o próprio Jesus, ele cita a atitude dos ninivitas, Mateus capítulo 12, verso 41, que diz: o povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas, aquele povo que estava ouvindo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, pregar, orientar, ensinar o caminho que conduz à salvação, ensinando o caminho que os leva de volta a Deus. Eles rejeitaram, e nós paramos um pouco para pensar. Hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos aonde nos orientar. Será que estamos dando credibilidade para a palavra do nosso Deus? A fé daquele povo
dos ninivitas foi vista por Deus. E Deus usou de misericórdia para com aquela nação. E em compensação, aqueles que não quiseram ouvir a voz de Deus, aqueles que rejeitaram a Deus, eles sofreram e sofreram muito. Nós precisamos aprender com as histórias da Bíblia. Sabe por quê? Porque é tudo que Deus deixa para nos fortalecer, para nos orientar, para nos disciplinar, para nos fazer andarmos no caminho da salvação. E como você pode olhar para você e entender que você serve um Deus que está te observando, que você serve um Deus que quer ver a tua fé. Ah, mas Jesus, quando Ele manda falar, a gente tem que falar. Tem pessoas que estão ouvindo esse vídeo que estão fazendo pior do que aquele povo que rejeitou ao próprio Jesus. Que nós possamos colocar a nossa fé no Senhor Todo-Poderoso, que nós possamos olhar para nós, que nós possamos entender que servimos um Deus vivo, é o Deus que tem todo o poder para mudar as circunstâncias, é um Deus que tem todo o poder para cumprir a promessa que Ele faz. Marcos, capítulo 9, 23. Eu quero concluir com esta pergunta que Jesus fez. Vamos ler? Se podes? Foi uma pergunta que fizeram a Jesus. Olha o que Ele fala. Contestou-lhe Jesus: tudo é possível para aquele que crer. Que o nosso bondoso Mestre Jesus nos ensine a confiarmos mais e mais nele, a dependermos mais e mais dele. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.